apresentada na introdução se baseia em uma citação de Will Smith, em que expressa o nosso consumismo e que isso pode ser um grande problema em relação ao financeiro. Ou seja, o papel da escola em relação à educação financeira é de ajudar a tornar cidadãos longe de inadimplências e de excessos em relação ao consumismo e outros inimigos da economia financeira. No desenvolvimento 1, nós temos que observar que ele tem que ter a seguinte pergunta: por que isso é um problema? Por quê? Para que instigue o leitor a continuar no texto, para que ele entenda por que o que foi dito na introdução continua sendo, que tenha algo para ele pensar. No caso, a gente colocou na primeira uma citação de Augusto Cury, falando que 50% é de criatividade e 50% de disciplina para que um sonho se realize. Depois a gente falou de um exemplo de uma casa própria, quem quer comprar, a pessoa precisa economizar, a pessoa precisa calcular os gastos, porque senão ela ou vai perder o investimento ou ela pode até perder a casa. Depois a gente falou sobre a taxa de inflação, que ela aumenta por conta da sociedade, mostrando exemplos que a sociedade, o que está acontecendo, por que essa falta de educação financeira acaba levando as pessoas a esse declínio. Oi, professora, hoje eu vou falar do desenvolvimento 2. Para que possamos ter um ótimo começo de segundo desenvolvimento, é bom que começarmos com uma afirmação ou tópico frasal. Isso significa que é preciso iniciar o parágrafo de desenvolvimento com uma afirmação do que você se propõe a fazer, como objetivo do parágrafo. E como podemos ver, fizemos isso colocando uma afirmação no começo falando sobre Mahatma Gandhi. O povo queria o mesmo que ele, porém não tinha a educação que mais precisava, a financeira. Diante disso, foi percebido que se fosse pelo governo não teríamos essa educação, pois eles querem alienar o povo. E cadê o dinheiro do povo? Sumiu? Teve alguma obra de reforma? Não. Mudanças com o dinheiro da sociedade não vai existir. Se não tiverem educação financeira nas escolas, nada vai mudar. Olá, professora, beleza? Aqui quem fala é Gabriel, do segundo ano A. Irei falar sobre o desenvolvimento 2. No segundo desenvolvimento, deixa claro que ao longo da história, vários indivíduos tentaram coibir para a diminuição da desigualdade monetária social global, tentando fazer uma divisão monetária mais justa para todas as classes. Entretanto, o capitalismo venceu e, por fim, a desigualdade apenas aumentou, formalizando o que eu costumo chamar de capitalismo privado, que somente as classes altas da sociedade se mostram dignas desse grupo, controlando os meios de comunicação e alienando outros indivíduos que não fazem parte desse seleto e tão desejado grupo, dizendo que não se faz necessária a presença da educação financeira e fiscal, tornando assim mais fácil para os ricos e poderosos conseguirem mais poder aquisitivo através de possíveis áreas cinzentas da lei e através de corrupção. Olá a todos, Lucas Cavalheiro aqui, e dessa vez vou fazer mais uma análise de um trecho da redação, mais especificamente de um trecho da conclusão que foi feita especificamente por mim, mas eu vou falar qual foi a importância dela e como serviu para fechar as ideias no texto. Então logo eu comecei colocando um tópico frasal, especificando que logo medidas deveriam ser tomadas a fim de mitigar o problema na sociedade e tal. Especifiquei as 5 perguntas, coloquei alguns agentes, como o MEC, como a Procuradoria-Geral da União, o que eles vão fazer, por intermédio de que eles irão fazer. Então tudo isso é muito importante, até para conseguir os 200 pontos na competência 5 da redação. Olá, professora. Eu darei continuidade ao entendimento da conclusão. Foi colocado na conclusão um artigo de autoridade de Gonçalves, que teve como objetivo de melhorar mais o entendimento do leitor, que lê a redação, e embalsar mais o que já foi dito. E também, após isso, foi dada uma finalização que fez com que
o leitor lembrar-se de tudo que foi dito, além de criar suas próprias perspectivas, de seus entendimentos. E ainda trouxe à tona de novo a citação de Will Smith, que foi apresentada na introdução do texto, mostrando que um global de tudo que foi dito na redação.